Fala pessoal, meu nome é Gutenberg, eu faço parte da equipe histórica da Casa São Luís. A gente vai começar nesse vídeo uma série no IGTV contando a história da casa a partir das diretorias. Eu sou responsável por apresentar um pouco a história do Visconde Ferreira de Almeida, o responsável pela fundação da Casa São Luís. Bom, antes de falar em si sobre a fundação da Casa São Luís, cabe destacar alguns elementos importantes da trajetória do Visconde e que isso faz sentido quando se explica a fundação da Casa São Luís. Bom, o Visconde Ferreira de Almeida, ele veio para o Rio de Janeiro de Porto Alegre ainda jovem. Aqui no Rio de Janeiro ele tinha um tio que levava o mesmo nome, Luiz Augusto Ferreira de Almeida. No entanto, esse tio ele foi o primeiro e único a ter o título de Conde de Carvalhido. Então, esse tio do Visconde aqui no Rio de Janeiro já preparou um terreno para que, quando o Visconde chegasse aqui, ainda jovem, ele ingressasse na carreira comercial, e isso a gente está falando da segunda metade do século XIX. Especificamente, a carreira comercial do Visconde ganha destaque em 1878, quando ele assume a loteria da corte no Rio de Janeiro. O objetivo era juntar todas as casas de aposta do Rio de Janeiro numa loteria única e organizada pela corte. Com a transição do Império para a República, o próprio Visconde desenvolve, junto com seus sócios, a Companhia das Loterias Nacionais, que a gente conhece até hoje como as lotéricas, as casas de loteria. Além dessa empreitada, o Visconde foi responsável pela criação de diversas empresas e indústrias na segunda metade do século XIX e início do século XX, que fazem parte de um contexto de modernização da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Cabe ressaltar algumas empresas que foram fornecedoras de materiais para a construção de rodovias, para o início das atividades de navegação no Rio de Janeiro. Ele fez parte da criação de indústrias de tecidos de lã, como, por exemplo, a Companhia São Lázaro, e é nesse ponto que a gente entra na Casa São Luís. Junto com os seus sócios da Companhia São Lázaro, o Visconde, ele teve a ideia de criar o asilo para a velhice desamparada, que hoje se entende como Casa São Luís. Essa ideia veio a partir de uma viagem que ele fez para a Europa e encontrou um amigo de infância que estava numa casa de recuperação para idosos, para desamparados, como eles chamavam na época. E ele teve, nessa visita ao seu amigo, a ideia de, quando voltar para o Brasil, construir uma casa que tivesse a mesma função. De início, a Casa São Luís ela foi responsável por abrigar os ex-funcionários da Companhia São Lázaro, ou até mesmo pessoas familiares de funcionários que não tinham condição de trabalhar naquele momento, que não tinham capacidade física, como eles diziam naquela época, para trabalhar na fábrica, elas eram acolhidas na Casa São Luís. A Casa São Luís ela foi criada em 1890. Um sócio dele, que eu acho que é curioso a gente falar, é o Barão de Drummond, que ele era sócio na Companhia São Lázaro e foi um dos principais responsáveis, junto com o Visconde, por desenvolver o asilo para a velhice desamparada. Esse nome não é usual. Asilo, isso faz parte de um contexto de início do século XX. A Casa São Luís, no início, abriga os ex-funcionários da fábrica e logo depois ela, junto com uma parceria, ainda que indireta com o governo federal, ela passa a abrigar os idosos desamparados no Rio de Janeiro. A gente tem que contextualizar que a gente está falando do transição Império-República, ou seja, 1888, 1889, a gente está falando de fim da escravidão, transição do Império para a República, ou seja, você tem um contexto de desamparados no Rio de Janeiro, porque o fim da escravidão ela não foi organizada e não gerou emprego para a população que saísse da escravidão. Isso fez com que a cidade do Rio de Janeiro, ainda que passasse por uma modernização na parte física, ela tivesse uma quantidade de desamparados muito grande. Isso chamou a atenção do Visconde, que além dos funcionários da fábrica, ele passou a abrigar outros idosos que se encontravam desamparados na cidade do Rio de Janeiro. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Carlos Ferreira de Almeida, sobrinho do Visconde, que antes do Visconde morrer em 1903, o Carlos ele já fazia parte como sócio tanto das empresas, como, por exemplo, a Companhia São Lázaro e outras empresas que o Visconde era dono aqui no Rio de Janeiro, como também o Carlos já fazia parte da administração da Casa São Luís. No próximo vídeo a gente vai falar com mais detalhes e mais informações, porque é a partir do Carlos Ferreira de Almeida que a Casa São Luís ganha forma. Então, espero que vocês tenham gostado, aguardem o próximo vídeo, um beijo, até o próximo. O próximo Otávio vai falar sobre Carlos Ferreira de Almeida. Valeu!